Café com Política. Bruno Silva, já conectado com a gente, cientista político, para analisar os fatos importantes aqui da nossa região. Seja bem-vindo. Bom dia para você, Bruno. Muito obrigado. Muito bom dia para você, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira. E, claro, todos os nossos queridos ouvintes CBN Campinas. Tudo bem? Tudo certo. Bruno, ontem a gente falava a respeito da possibilidade da prefeitura multar ou até romper o contrato com o consórcio Conecta, porque não estaria cumprindo o acordo sobre as substituições de iluminação pública e outras melhorias, né, na iluminação pública da cidade. E aí vem a Câmara, né, vereadora Guida Calisto do PT, protocolando requerimento pedindo mais esclarecimentos sobre o consórcio, né, a respeito desse contrato e até da possibilidade do município descontinuar o pagamento. E aí gerou um questionamento aqui do meu lado, né? Já não seria o papel, né, dos parlamentares estarem atentos a esses contratos e até serem também aí aqueles que indicam se há uma necessidade de romper ou não, né? Trazer mais luz, isso inclusive para a população? Em parte sim, né, Sandra? Não tenha dúvida quanto a isso, né? Quando a gente fala no papel fiscalizatório do Poder Legislativo, a gente não está falando só na fiscalização dos serviços públicos, né? A gente está falando também na fiscalização orçamentária, na fiscalização administrativa, na fiscalização que diz respeito à alocação dos recursos e principalmente desses contratos que são celebrados como um todo. Então penso que sim, o Poder Legislativo já poderia de algum modo ter se antecipado a tudo isso lá atrás, ainda na data de celebração, pedir mais esclarecimentos, né, tirar mais dúvidas. É claro, alguns problemas vão surgindo também ao longo do processo como um todo, e isso não impede que os parlamentares possam posteriormente, como agora, solicitar mais informações, prestar esclarecimentos, convocar até mesmo se entender que é necessário as autoridades por parte do Executivo responsável direto ali pelo gerenciamento dos contratos, a fim de poder explicar isso para a sociedade. Mas você tem plena razão, seu questionamento é um questionamento legítimo e que certamente também é um questionamento do cidadão que está do outro lado, né? Já não poderia ter se antecipado de alguma forma, já não poderia ter antevisto isso e de algum modo ter projetado algo diferente? Penso que sim, penso que é por isso que a gente precisa cada vez mais cobrar do Poder Legislativo que realize essa fiscalização, sobretudo no que diz respeito à dimensão do orçamento, porque se isso é contrato público, é recurso que foi aprovado previamente no orçamento e que é dinheiro meu, seu, do Felipe, enfim, da pessoa que está nos ouvindo aí do outro lado, né? Então a gente espera que isso seja acompanhado passo a passo, vamos dizer assim. Eu emendo, porque assim, não precisa esperar a imprensa divulgar números sobre quantidade de solicitações ou falar sobre casos de falta de energia ou de falta de iluminação em locais para depois os vereadores correrem atrás. Enquanto ficam correndo atrás de moção de homenagem, de querer entregar título de cidadão, querer entregar honraria e não sei o que, aproveitando aí a prévia das eleições desse ano. Existem muitas coisas que os vereadores podem ir atrás de informações que podem eventualmente gerar notícia positiva para eles. Essa talvez seja a forma mais interessante de se gerar notícia positiva para os vereadores, em vez de ficar gerando apenas informações já correndo atrás do prejuízo. Perfeito, Felipe, perfeito. Sua observação é muito pertinente, né? Ela é pertinente no sentido da gente entender que o Poder Legislativo ele tem que antever isso tudo, né? Então ele tem que estar de olho constantemente. Claro, às vezes vai faltar braço, vai faltar perna, vamos dizer assim, para você conseguir ver cada detalhe de cada contrato. Seria praticamente impossível fazer isso. Para isso, inclusive, você sabe que o Executivo tem ali, né? Todos os seus órgãos que estão de olho nisso, né? Os funcionários que estão acompanhando, que estão vendo. Mas quando você tem algo que chama atenção, quando você tem algo que parece que já não está bacana, é importante reforçar em cima. E detalhe, né, Felipe, se tiver algum indício de irregularidade mais profundo, ou algo nesse sentido, o vereador tem instrumentos legislativos para isso, né? Pode fazer uma convocação de autoridade. Mas tem um custo político, tem um desgaste. Sim, mas fazer política implica nisso também, né? Implica você ter com que as pessoas se responsabilizem por aquilo que está dentro da sua alçada, né? Então acho que falta sim, muitas das vezes, esse trabalho prévio de fiscalização mais intenso. E a própria população tem que entender que esse trabalho é um trabalho importante, porque muitos também cobram os vereadores sobre medidas e sobre coisas que quando a gente vai ver posteriormente, né, você fala assim, mas ele não fez nada, ele não propôs nada, não apresentou nenhum projeto, mas poxa, se o vereador faz a fiscalização muito bem feita, isso deveria também ser cada vez mais enaltecido pela população. Exatamente. Viu?
Hoje ainda tem algumas reuniões na Câmara, comissões de honraria analisando projetos, também tem a reunião ordinária com alguns projetos sendo analisados, mas já está previsto um novo recesso aí parlamentar. Inclusive eu convido aqui o André Berenguel para trazer um pouco mais de informações para a gente. Os vereadores de Campinas realizaram na noite desta quarta-feira a última sessão ordinária antes do recesso parlamentar. Os legisladores voltam agora ao plenário da Câmara na segunda-feira, dia 5 de agosto, praticamente faltando 60 dias para as eleições municipais. O recesso tem início no próximo dia 1º de julho e é determinado pelo regimento interno dos órgãos legislativos como um período em que não ocorrem as reuniões ordinárias semanais, bem como reuniões de comissões permanentes. De acordo com informações da Câmara, apesar de não haver as sessões ordinárias, a Casa Legislativa segue aberta, inclusive com atendimento diário à população, das 9 da manhã às 6 horas da noite. Além disso, os vereadores podem continuar a protocolar indicações que são encaminhadas à Prefeitura normalmente. Já no caso dos requerimentos e projetos de lei, esses voltam a tramitar apenas em 5 de agosto, quando serão reiniciadas as atividades legislativas. De Campinas, André Berenguel. Obrigada, André, pelas informações, mas é isso, né? Dá uma pausa aí, mas eles devem ainda ficar atentos às necessidades da população, Bruno. Tem que ficar, né? A gente espera que os gabinetes sejam abertos para poder receber as demandas e assim que fizerem o retorno aí, deem os encaminhamentos dos projetos, das medidas, das propostas para poder dar sequência, né? Como o André Berenguel lembrou, as indicações, que são aquelas solicitações, né, Sandra, Felipe, ouvintes, imediatas, então um recapeamento asfáltico, uma limpeza, uma fiscalização de um terreno, algo nesse sentido, essas continuam sendo de fluxo contínuo aí para o Executivo como um todo, porque o gabinete elabora, e como não depende da sanção dos vereadores, né, é uma indicação formal, né, ou seja, é o que você está pedindo para que o Executivo preste atenção em algo que deveria já ter prestado atenção antes, então isso segue o seu fluxo normal. Agora, um ponto é importante, né, Sandra? Julho é um mês muito estratégico para os vereadores de maneira geral. Embora não vão estar aí à frente da Câmara Municipal com as sessões, é agora que celebram-se finalmente as alianças e finalizam-se as chapas como um todo, porque as convenções partidárias estão aí e a gente sabe, 2024 é ano de eleição municipal, né, Sandra? É isso. Bruno, a gente está aqui amanhã, firmes e fortes, e trazendo também outros detalhes dessa última reunião também do Legislativo Campineiro. Combinado, estaremos aqui firmes e fortes, e o senhor Felipe Pereira Junino, né? Novamente ou não? Hoje, né? Hoje ele está. Hoje Estamos. De adereços aqui, não lembro.